Vamos ler Filipenses capítulo 2, dos versos 12 a 18, e pensar um pouco nesse tema, cultivando e desenvolvendo a salvação, demonstrando a salvação, cultivando e demonstrando a salvação, cultivando e demonstrando a salvação. Então vamos fazer a leitura do texto Filipenses 2, de 12 a 18. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebidas sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Pai, em nome de Jesus, fala conosco. Abra nossa mente, ilumina o nosso coração, afasta de nós a desatenção, a distração. Em nome de Cristo, amém. Esse texto, numa das traduções, que a gente tem várias traduções em português, uma das traduções diz assim: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Essa palavra desenvolver a salvação, que nesse texto aqui, na NVI, na Nova Versão Internacional, diz: ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. A ideia não é de desenvolvimento porque ela precisa ser completada. A salvação foi completa em Cristo. Em Cristo nós temos a plena salvação. Mas o que falta muitas vezes para nós é colocar essa salvação em prática. É demonstrá-la no mundo. É agir nesse mundo com base nessa verdade. A palavra grega que aparece ali, a palavra katergasomai, ela quer dizer trabalhar, produzir, ver resultado. A palavra que foi traduzida em algumas traduções aí como desenvolver. E na verdade a ideia, o contexto mostra que o que a gente precisa é dessa diligência cristã. Você há de concordar comigo que tem muita gente que crê em Deus, crê em Jesus, ama o Senhor, frequenta a igreja, mas parece que o seu dia a dia, sua semana, é uma semana igual todo mundo. Às vezes a pessoa ela não está imbuída daquilo que ela recebeu. Então é assim, no culto a gente é crente, durante a semana vive como incrédulo, vive preocupado, vive cheio de angústias, fofoca, maledicência, tanta desgraça que tem nesse mundo. Então a ideia dessa palavra é a vida cristã de maneira prática e consistente, reconhecendo que embora a salvação seja um dom de Deus, os crentes têm a responsabilidade de cultivar e demonstrar essa salvação em suas vidas diárias. É um chamado para uma fé ativa e vivida, refletindo a transformação interna proporcionada pela graça de Deus. O que Deus fez em mim, Ele quer fazer através de mim. Essa é a ideia. O que Deus fez em mim, o que Deus fez em você, Ele quer fazer através de você. Vamos ver alguns temas principais desse texto e assim a gente entrar em mais detalhes. Primeira coisa, ele diz: ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Deuteronômio 10, 12 e 13 diz assim. Você quer ler comigo em voz alta? Vamos lá? E agora, ó Israel, que é que o Senhor, o seu Deus, pede a você, senão que tema o Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que o ame e que sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e que obedeça aos mandamentos e aos decretos do Senhor que hoje dou a você para o seu próprio bem. O que é que o Senhor pede de nós, a não ser que vivamos em temor e tremor? Temor e tremor não tem a ver
com o medo humano. O medo humano me afasta. A pessoa tem medo de formiga. Nunca vi alguém ter medo de formiga. Mas de aranha tem, né? Eu tenho medo de barata. Tenho medo de sair na rua, não sei o quê. Tenho medo de viajar sozinho. Tenho medo de avião. Esse medo me afasta do enfrentamento. Esse temor e tremor não é esse medo, mas é o reconhecimento de quem é Deus. Eu acho um absurdo as pessoas que chamam Deus de você, cara, não é assim, hoje eu estou brigado com Deus. Eu não sei quem tem coragem de falar uma bobagem dessa. A Bíblia diz assim, quem contendeu com o Senhor e teve paz? Tem gente que é muito tolo, abre a boca só para falar besteira, devia ficar quieto. Para isso tem aquela colinha Super Bonder, chama. Fica quietinho. Duas gotinhas aqui, meu amigo, fechou. Deixa só um buraquinho aqui para tomar a comida líquida. Não façam isso, é horrível. Mas vamos lá. Sobre o que nós estamos falando? Viver em temor e tremor significa reconhecer quem é Deus. Deus é o Todo-Poderoso, é o Soberano, é o Senhor, é o Criador de todas as coisas. Como é que você fala com o Criador de qualquer jeito? Como é que você fala com aquele que deu a vida do seu filho por você de qualquer jeito? A Bíblia diz, como eu citei, nós entramos na presença de Deus com a ousadia do sangue de Jesus. Como que você trata Deus de qualquer jeito, fala com Ele de qualquer jeito, trata as coisas de Deus de qualquer jeito? Isso não está correto. Então, a vida de temor e tremor, eu devo viver essa salvação em temor e tremor, no reconhecimento da sua presença, fazendo algumas coisas. Primeiro, cuide do seu testemunho. Cuide do seu testemunho. Pense nisso, nessa frase. As pessoas estão olhando para você. Seus filhos estão olhando para você. Seus netos estão olhando para você. Seus amigos estão olhando para você. Cuide do seu testemunho. Quando eu me converti, olha, eu só não tive muito tempo para fazer bobagem, porque eu me converti com 18 anos. Mas eu fiz muita bobagem. E uma das coisas que eu fazia bastante era beber. Bebia, que era uma alegria. Só não bebia mais porque não tinha dinheiro. Quando eu me converti, eu assumi uma postura na minha vida. Eu não bebo mais. Sou abstêmio. O que significa isso? Significa que eu quero preservar o meu testemunho. Aí você vai dizer, mas pastor, você mesmo falou que se uma pessoa bebe lá um pouquinho não é pecado. Eu não estou dizendo que é pecado, eu estou dizendo que eu assumi uma postura. Por quê? Porque a minha vida está o tempo todo diante da vista de todo mundo. Uma vez eu estava num casamento e o pessoal servindo bebida e tal, eu falei, não, obrigado, não bebo. Aí uma pessoa que estava do meu lado disse assim, pastor, o senhor não bebe? Eu falei, não. Ele falou, obrigado por isso. Eu falei, por quê? Porque o meu irmão é alcoólatra. Porque um dia ele estava numa festa de casamento, o pastor dele bebeu e ele achou que estava tudo bem e aí desandou. Aí você vai dizer assim, mas pastor, eu não posso ser responsável pela vida dos outros. Quem falou que não? É sobre isso que eu estou falando. Eu sou responsável pela sua vida. O meu testemunho afeta você. Você não estaria aqui se eu não andasse certinho. Certo ou não, gente? Vamos falar a verdade, eu não sou perfeito, você não precisa nem falar isso. Odeio quando as pessoas dizem assim, eu sei que o senhor tem defeito. É claro que eu tenho, igualzinho você, mas eu procuro andar na linha. Eu cuido do meu testemunho. Olha que diz aí esse mesmo texto nessa tradução. Façam tudo sem reclamações ou discussões, para que ninguém possa criticar vocês. Vivam vidas limpas e inocentes como filhos de Deus. Limpas e inocentes. Essa é uma área, mas existem muitas outras áreas, né? É muito comum eu estar conversando às vezes com um homem, eu trato muito com os homens. É muito comum eu estar conversando com um homem, às vezes num café. Aí a gente batendo papo, duas pessoas conversando e tal, não sei o que, não sei o que. Passa uma mulher e o olhar da outra pessoa, né, que é o outro cara com quem eu estou conversando, acompanha e falando. Então, pastor, eu estava pensando nisso mesmo, que não sei o que, 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 quase cai para o pescoço. Eu não vou dizer que não chama atenção, chama atenção. Eu sempre digo para os homens, nós não somos cegos, né? A primeira vista é acidental, a segunda é intencional. Acidental, passou uma pessoa, você olha. Mas ficar acompanhando, cuida do seu testemunho. E eu não sei se é uma coisa boa ou ruim, mas eu sou extremamente observador. Tenho descoberto isso cada vez mais na minha personalidade. Eu fui me treinando para isso. Então eu sou observador, não sou crítico, eu não sou juiz. Juiz é Deus, mas eu sou muito observador. E eu observo como as pessoas tratam, eu observo como que o marido trata a mulher, como a mulher trata o marido. Eu observo como que as pessoas se comportam na igreja, fora da igreja. Eu observo. Porque o meu testemunho é muito importante, o seu testemunho é muito importante. Cuide do seu testemunho. E outra coisa, só você pode cuidar do seu testemunho. Óbvio, né? Ninguém mais pode cuidar
do nosso testemunho. Segunda coisa, seja sempre grato. Salmo 100, vamos ler juntos? Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Entrem por suas portas com ações de graças. Deem graças. Em tudo dai graças. Cristão tem que ter gratidão. Cristão não pode ser aquela pessoa que reclama o tempo todo. Tem gente que, eu não sei se é falta de argumento ou falta de assunto, mas tudo é ruim. E reclama de tudo. Ai, tá calor, né? Calor infernal. Se você soubesse como que é o inferno, você não falava isso. Tá frio. Ai, que frio horroroso. Ai, que vento desmanchou meu cabelo. Ai, almocei, mas eu acho que comi demais. As mulheres fazem isso. Comi demais. Homem fala, ai, comi pouco. Homem que é homem mesmo, quando senta para comer, desabotou esse botão aí. Isso é coisa de macho, não é? Horror, a minha mulher. Que horror. Pare de reclamar dos outros, reclamar da vida, reclamar das pessoas, reclamar do dia, reclamar da noite, reclamar do governo, reclamar... Ai, pastor, mas o senhor não está vendo o que está acontecendo? Estou vendo, mas eu não estou nem aí. O que eu posso fazer? A não ser orar. Tenha uma atitude de gratidão. Levanta de manhã, agradeça ao Senhor. Levanta os seus olhos aos céus, agradeça ao Senhor. Agradeça ao Senhor pelas coisas normais, que a gente agradece, refeição, essas coisas. Mas agradeça ao Senhor pelas dificuldades que estão fazendo você se aproximar dEle, que estão fazendo com que você fique mais firminho com Jesus, que estão trazendo você a uma vida mais séria com Deus. Agradeça, aprenda a dizer, Senhor, muito obrigado, Senhor, eu te dou graças. A Bíblia diz que a gente deve dar graças porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, o Senhor é bom, agradeça. Quando alguém perguntar para você como é que foi 23, né, o ano 2023, não diga, ainda bem que está acabando. Eu não entendo isso. Eu não entendo por que as pessoas dividem o tempo como se o tempo fosse tão dividido como a gente divide. Não é verdade? Parece que janeiro, estava falando sobre isso, né? Janeiro é o mês da esperança. Já viu, não? É o mês da esperança. Esse ano ninguém me segura. É assim que a gente fala? Janeiro é o mês da esperança. Dezembro é o mês da depressão. Porque não aconteceu nada do que a pessoa achou que ia acontecer. E aí, vai terminando o ano, está todo mundo cansado. Por isso que as pessoas ficam cansadas. Porque elas não são gratas. A gente precisa aprender a dar graças. A Bíblia diz, em tudo dai graças. Então a pergunta é, eu devo dar graças pela tragédia? Não, na tragédia. Entende a diferença? Eu não agradeço a Deus, Senhor, muito obrigado porque eu tropecei e quebrei o pé. Senhor, muito obrigado porque mesmo isso tendo acontecido, a tua graça está comigo, o teu amor está comigo, o Senhor me protegeu, o Senhor me guardou. Louvado seja o nome do Senhor. Esses dias eu fui no dentista fazer limpeza. Tem que fazer limpeza. Ninguém gosta de fazer limpeza, mas eu fui lá, demorei um tempão, acabei indo. Aí eu falei, doutora, antes da senhora fazer a limpeza, tem uma coisinha que eu queria te mostrar. Coisinha aqui que está acontecendo comigo, dá uma olhadinha, um negocinho aqui. Falei assim, tem uma bolinha aqui. Ela falou assim, bolinha nunca é bom. Eu falei, dá uma olhada. Ih, Nasser, você perdeu esse dente, nós vamos ter que arrancar ele. Ele está trincado de cima e embaixo. E aí é foco de bactéria e essa bolinha, é isso, né? Infecção. Eu pensei, perdi um dente. E agora? Eu tenho vários outros. Tanto meus quanto outros que vieram a mim. Vou ter que gastar dinheiro com isso. E aí, como é que você faz? Fica feliz? Qual que seria a atitude de uma pessoa aí que anda aí por aí? Dezembro, antes das festas. Ela falou, vamos arrancar? Eu falei, agora não, deixa passar as festas, né? Eu tenho uns negocinhos que eu quero comer. Eu não falei isso não, mas pensei. A ideia qual é? Seja grato. Então, aleluia. Perdeu, não perdeu. Vai ter que pagar, vai ter que pagar. Aí ela já estava fazendo o preço de botar um dente, não sei o que. Calma, doutora. Tira, fecha, vamos ver o que vira depois. Está na boa, está tudo certo. Vamos devagar, né? Está na boa. O que eu quero dizer para você é que isso não é nada. Imagine uma pessoa que descobre uma doença mais séria. Imagine uma pessoa que descobre uma doença num filho, numa filha. Como é que a gente faz com a gratidão? Aí a gente esquece a fé e começa a brigar com Deus, como se fosse atitude de uma pessoa sábia, né? Não faça isso, tá bom? Terceiro, pense nas coisas celestiais. Use a sua mente para pensar nas coisas de Deus. Porque, vou falar a verdade, pensar nas coisas aqui da terra dá depressão. Não, dá depressão. Política, economia, guerra, rumor de guerra, terremoto, desgraceira que está acontecendo no mundo inteiro, não é verdade? Dá depressão.
Você imagina aquele pessoal que morava naquele bairro lá em Maceió. Teve que sair de casa correndo, por quê? Porque estava afundando. Que tristeza, né? Imagina, você fica a vida inteira juntando um dinheirinho para construir uma casinha, constrói a sua casinha e a casinha afunda. Como é que você faz para dar graças? Pense nas coisas celestiais. Leia comigo em voz alta. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Pense nas coisas do alto, ocupe a sua mente com as coisas do alto. Pense nos milagres de Deus, pense no Evangelho, use a palavra de Deus. Por isso que a gente fala, leia a Bíblia, porque você não se lembra do que você não lê, você só se lembra daquilo que você lê, concorda ou não? Vamos continuar. Quarto lugar, dentro desse temor e tremor, não peque. Mais óbvio que isso, impossível, né? Ande na luz, ande na luz. Eu estava pregando numa igreja que eu fui um dos pastores lá no Canadá, e eu me lembro que no meio da mensagem eu disse assim, pare de pecar! E o pastor da igreja achou muito engraçado isso, porque ele não está acostumado com esse tipo de pregação. Aquela coisinha mansinha e tal. Eu dizia, para de pecar, e olhava para as pessoas e dizia, pare de pecar, pare de pecar, pare de pecar. Ele olhou para mim depois do culto e falou assim, gostei do que você falou. É o que a Bíblia ensina para a gente. Efésios 5, 8 a 10, vamos ler juntos? Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. É isso. Aprenda a viver com Deus, andar na luz. Faça uma análise a cada momento, porque cada momento da nossa vida tem alguma escolha, não é verdade? A vida inteira a gente escolhe, o dia inteiro a gente escolhe. Eu escolho isso, não escolho aquilo, eu escolho ficar em pé, eu escolho ficar sentado, eu escolho comer isso, não comer aquilo, eu escolho andar assim, andar assado, eu escolho dormir essa hora. Eu escolho, o tempo todo eu estou em escolha. Agora, existem algumas escolhas que você não tem jeito, você tem que pedir ao Senhor. Senhor, eu quero discernir o que é agradável ao Senhor. O que o Senhor quer? Qual é a tua vontade? Segundo tema, lá de Filipenses 2, diz, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dele. E eu quero apresentar para vocês essa fórmula aqui, 100%. O que é isso? 100%, Deus sempre faz 100% daquilo que Ele prometeu. Só que você tem que fazer 100% daquilo que você tem que fazer. Não é tudo com Deus e não é tudo com você. É conosco. Juntos nós vamos trabalhar nessa obra. A Bíblia diz que enquanto os discípulos pregavam, o Senhor cooperava com eles por meio de sinais, prodígios e maravilhas que se seguiam. Você não está sozinho e não queira ficar sozinho. É 100%, guarda essa fórmula, 100%. É 100% o meu esforço e é 100% o esforço de Deus. Deus vai fazer o que Ele prometeu e você deve, em obediência, fazer aquilo que é necessário. Amém, queridos? Agora, olha que bonito isso. De Deus é o querer e o efetuar. De Deus é o querer. Deus, Ele coloca no nosso coração o que Ele quer. E às vezes você diz assim, não sei, eu estou sentindo uma vontade de fazer não sei o quê. Coisa boa, né? Obviamente que eu estou falando, né? Muitas vezes é Deus pondo isso no teu coração. Não sei porque me deu a vontade de ligar para uma pessoa. Liga e dá um versículo e pronto. Mas faça, porque de Deus é o querer, de Deus é o efetuar. Primeiro, Deus quer que sejamos sal e luz. Deus quer que sejamos sal e luz. Vou ler, por favor, preste atenção. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. A cidade está lá, não dá para esconder. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Sal e luz, diga comigo, sal e luz. Eu sou sal e eu sou luz. Ora, se eu sou sal e luz, Deus quer que eu viva assim. O sal, ele tem uma série de propriedades. O sal, ele tem a propriedade mais comum dele, é o sabor. Agora, você imagina você colocar sal num lugar e o sal está insípido, ou seja, ele não tem sabor. Para que ele presta? Antigamente o sal também era usado para conservar alimentos.
Está aí o bacalhau que não nos deixa mentir. Conservar alimentos, carne seca. O sal, em países frios, ele serve para derreter a neve. Para você poder andar, eles vão jogando sal na calçada. O sal tem uma série de... Mas o sabor é o mais importante. Se o seu sabor, se você perder o sabor, para que você presta nessa terra? E sabe o que é bonito do sal? O sal ele tem uma força incrível. Onde ele está, ele está. Não é igual ao açúcar. Olha aqui que a igreja é também conhecimento culinário. O açúcar tem em todos os alimentos industrializados, até nos salgados. Pode ver lá, você olha lá, ingredientes, sal, açúcar, não sei o que, mas está salgado. Açúcar você pode pôr, depois bota o sal. Agora põe o sal, depois tenta botar açúcar. Onde você estiver, a sua vida precisa brilhar o nome de Jesus. E o texto bíblico diz, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. O cristão, onde ele está, ele faz diferença. Calado ou falando. Falando coisa boa, porque tem cristão que é melhor ficar calado. Melhor ficar calado, fica quietinho, porque quando abre a boca não tem o coração no temor do Senhor, lembra? E fala bobagem. Eu fui pregar uma vez numa igreja, eu era um jovem pastor em São Paulo, e fui pregar numa igreja, não preciso falar a denominação, e eu fui com os jovens da minha igreja, alguns jovens da minha igreja, e fomos. Quando estava no louvor, eu me lembro certinho da música, era aquela... O que a memória faz com a gente, né? Esqueci. Eu estava lembrando até aquela hora. Olha que coisa. Não importa. Era uma música que chamava Palmas. Sabe? Aquela música que você fala, eu preciso acompanhar essa música, né? E beleza. Eles começaram a tocar. Era um grupo de jovens da igreja deles. Nós estávamos ali de visita. Nós não estávamos fazendo nada. Eu só ia pregar. Mas os meus jovens estavam sentados na igreja. E começou essa música. E a minha mocidade lá, os meus jovens começaram, pá, 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 pá. Era uma música mais rapidinha. O pastor foi lá na frente. Olha, eu quero pedir para vocês que aqui na nossa igreja não se bate palma no templo. E eu achei interessante ele falar no templo. Lembra que eu sou observador, né? Ele falou no templo. Deu aquela bronquinha leve. Você imagina o clima, né? E eu, quando eu era mais jovem, eu ainda sou de vez em quando assim, meio assim, mas... Quando eu era jovem, eu era mais assim. Vocês não sabem o que eu estou falando. Está aqui conosco, pastor Antônio Carlos Nasser, da igreja tal, vai nos trazer a palavra. Aí eu fui para frente e disse, olha, em primeiro lugar, eu quero pedir perdão a vocês, ao pastor da igreja, à igreja, porque quem estava batendo palma na música eram os jovens da minha igreja. É que na nossa igreja nós temos esse privilégio. Então, vocês nos perdoem. Agora você entendeu o que eu quis dizer, que eu era meio assim. Tá bom, terminou o culto, fomos lá para fora. Aquele pastor que tinha dado uma bronquinha no pessoal, porque não podia bater palma no templo, estava contando piada lá fora com um grupo de jovens. Percebeu? Não é coerente isso. Ou eu sou sal, ou eu não tenho sal. Se eu não sou sal, eu não salgo. Eu não crio nenhum tipo de mudança na vida das pessoas. A minha vida tem que ser a mesma aqui no púlpito e lá fora. Imagina eu aqui no púlpito, pregando, etc. Aí eu vou lá fora, minha esposa me chama, eu digo, ei, mulher, para de me encher. Eu fiz isso uma vez, quando eu era namorado dela. Ela olhou para mim e disse, não gostei do que você falou para mim. Eu aprendi. E é gostoso aprender, porque quando você aprende fica bom. Então você imagina, aqui o pastor pregando sobre o amor a todo mundo. Chega lá e eu trato mal a minha esposa. Não combina. O sal... Outra coisa, a luz também tem uma característica incrível. Qual que é a característica da luz? Onde tem luz não tem escuridão. Não dá para você, no meio da escuridão, acender uma luz e não ter luz. A luz acende, a luz se mostra. O cristão se mostra, o cristão se apresenta, o cristão é corajoso, o cristão é ousado, o cristão fala do amor de Deus sem brigar com ninguém. Eu não preciso brigar com ninguém. Se eu começo a falar e eu percebo que as pessoas não querem ouvir, eu fico quieto na hora. Vou fazer outra coisa da minha vida. Eu não preciso ser mal educado, eu não preciso ser entrão, eu não preciso ser invasivo nas vidas das pessoas, mas eu não posso me acovardar. Eu vou viver os propósitos de Deus na minha vida e as pessoas vão ver isso. Assim brilha a vossa luz diante dos homens. Segundo, Deus quer que a sua palavra seja a base da nossa vida. Lembra que Paulo fala lá em Filipenses 2, retendo firmemente a palavra da vida. Como é que eu vivo como é que eu opero essa salvação? Retendo a palavra, amando a palavra, lendo a palavra. Toda a escritura é inspirada por Deus
e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A palavra de Deus é que vai fazer isso na nossa vida. Agora, você não tem a palavra no seu coração, o que é que você tem? A sua palavra, a palavra dos outros, né? Tem gente que cita, acha que está citando um versículo e está citando um ditado popular. Acha que está citando um versículo e está citando Nostradamus. O que tem Nostradamus a ver com a Bíblia? Zero. É como a Bíblia diz, 1000 passará, 2000, não chega, não sei o quê. Não chegará 2000, né? Isso é Nostradamus, não tem nada a ver com a Bíblia. Cuidado! Eu falo esses exemplos assim, bobos, toscos, né? Mas o que eu quero mostrar é que muitas vezes a coisa é mais sutil do que isso. Quando você tem as Escrituras no seu coração, as Escrituras ensinam. Olha o que o texto diz. Eu não ponho versículo aqui para encher linguiça, gente. Eu ponho aqui para a gente guardar. Olha lá. A Escritura é inspirada por Deus, primeira coisa. Segundo, ela é útil. Ela é útil para quê? Para ensinar, para repreender, para corrigir e para educar. Você dá uma escorregada, a palavra de Deus vem e diz, está errado. E ela corrige você. E ela te leva a uma história nova. Mas quem faz isso é a Bíblia. Não deixe de ler a Bíblia. Não deixe a Bíblia ficar escondida em algum lugar. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Não é isso que diz a palavra? Um outro aspecto. Está tudo errado meus números aí, vocês não ligam. Deus quer que sigamos o exemplo de sacrifício de Jesus Cristo. Exemplo de sacrifício. Em Filipenses 2,17, que é o texto base, Paulo diz assim, entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício. Vocês sabem o que é isso? Ou bebida derramada sobre o sacrifício. E serviço da vossa fé, alegro-me, e com todos vós me congratulo. É o seguinte, no livro de Levítico, você tem, no livro de Números, Levítico também, mas no livro de Números, eu peguei aqui do livro de Números, diz assim, a oferta derramada que acompanha será 1 litro de bebida fermentada para cada cordeiro. Ele está falando aqui dos sacrifícios diários. Diariamente, tinham 2 sacrifícios, pela manhã e à tarde. A chama não se apaga do altar, vem disso. Porque o tempo todo o sacrifício está sendo queimado, de manhã e à tarde, de manhã e à tarde, de manhã e à tarde, isso no Antigo Testamento. Cristo, quando veio, assumiu a sua postura como o sacrifício e deu a sua vida por nós. Amém? Então, quando se fazia o sacrifício, a oferta derramada que acompanha será 1 litro de bebida fermentada para cada cordeiro. Derramem a oferta de bebida para o Senhor no lugar santo. Ofereçam o segundo cordeiro ao cair da tarde, juntamente com o mesmo tipo de oferta de cereal e de oferta derramada que vocês prepararem de manhã. É uma oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. Então, geralmente, o que eles faziam era pegar o vinho, bebida fermentada, e derramar ali do lado do altar, enquanto o sacrifício estava sendo operado. Agora a gente vai para Marcos 14, 24, e Jesus disse, isto é meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. O que ele tinha na mão quando ele falou isso? O vinho. Ele diz, isso aqui é o meu sangue. Então esse vinho, que geralmente se derramava lá no templo, no sacrifício, ele diz, esse é o sangue da aliança, que é derramado por vocês. Mas não é o vinho que é derramado, mas é o sangue de Jesus. Amém, queridos? Então, quando Paulo diz, ainda que a minha vida seja derramada, ele está falando, ainda que eu morra por causa disso. Ainda que eu seja sacrificado por causa do serviço da vossa fé. Ainda que a minha obra, o meu trabalho, a minha missão, seja uma missão tão densa, tão difícil, que eu acabe morrendo por isso. Essa minha vida vai ser como a oferta derramada. Vai ser agradável ao Senhor. Estão entendendo isso? Sim? Entenderam? Alguma dúvida? Ok. Então, o que nós estamos falando? Nós estamos falando da importância de se viver uma vida que tenha essa característica do sacrifício. Gente, as muitas teologias que estão pululando nas muitas igrejas querem tirar da vida cristã o sofrimento. Percebeu isso? Então é assim, ó. Por exemplo, já começa assim, ó. Isso aqui é uma coisa que eu já vi muito fazer, né? E não duvide que eu já fiz também, quando eu era bem jovenzinho, no começo do ministério. Vamos começar o nosso culto hoje, irmãos, irmãs. Vamos adorar ao Senhor. Deixe os seus problemas lá fora e venha para a presença de Deus. Não é assim? Você ouviu isso, né? Como é que eu deixo os problemas lá fora? Se alguém souber essa receita, me explica. Como é que eu deixo os meus problemas lá fora? Não, traga os seus problemas no altar do Senhor. Quer chorar? Vem chorar na presença de Deus. Está difícil? Vem ficar na presença de Deus. Vamos orar juntos, vamos clamar juntos, vamos buscar o Senhor juntos.
Está doendo? Vamos clamar ao Senhor juntos. Se eu abrisse aqui, desse o microfone na mão de vocês e falasse assim, conte uma luta que você está passando, a gente ia ficar aqui a tarde inteira. Lutas, dores, angústias, momentos difíceis, coisas que a gente não entende, coisas que acontecem com a gente, que acontecem com a nossa casa, acontecem com a nossa família, a gente não entende. Entenda uma coisa, o dia que você compreender que a sua vida, ainda que seja derramada, ela será agradável ao Senhor, tudo muda. Entende? Sofrimento faz parte da vida cristã. Sofrimento faz parte da vida cristã. Quando acontecer uma coisa errada na sua vida, uma luta, não fica o tempo todo se martirizando, dizendo, meu Deus, o que eu fiz? Ou se não, Deus, por que o Senhor fez isso? Diga, Senhor, me ajude a enfrentar isso e a vencer. E mesmo que eu não consiga vencer e a minha vida seja derramada por libação, né? Quer dizer, seja uma oferta ao Senhor, que o Senhor se agrade da minha vida. Quer dizer isso para Deus? Sim ou não? Terceiro grande tema, e nós vamos partindo aqui para o fim. O viver puro e irrepreensível. Lembra que o texto diz, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Eu dou risada quando eu olho pessoas, as pessoas dizem assim, nós precisamos clamar para que a nossa sociedade seja completamente mudada. Eu dou risada. Porque a sociedade é depravada, ela morreu. Vamos orar para que as pessoas se convertam, é diferente. Vamos orar para que as pessoas conheçam o Evangelho de Cristo Jesus. Se você quer fazer uma revolução na política brasileira, ore pelos políticos para se convertam, para que abandonem a feitiçaria, para que abandonem a imoralidade, para que abandonem um monte de coisa que eles fazem errado. Agora, a sociedade é pervertida. E o que é que o Senhor está dizendo aqui através do apóstolo Paulo? A minha vida precisa brilhar, pura, irrepreensível e inculpável. Irrepreensível não é ser perfeito, irrepreensível é que não pode ser repreendido, inculpável é que não pode ser não pode ser culpado. Agora, quando que eu não posso ser repreendido e quando que eu não posso ser culpado? Quando eu sou perdoado pelo sangue de Cristo, quando eu me arrependo dos meus pecados e o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. E aí eu me torno irrepreensível. Deus quer corações puros, mentes puras. Deus quer pessoas que não vivam o tempo todo em pecado, em erro. Abandona o erro. Por isso que eu disse, pare de pecar. Tenha um coração puro. O coração puro agrada a Deus. Salmo 51, vamos ler juntos? Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito a Deus, não desprezarás. O que é que Deus não despreza? Um coração contrito e quebrantado. Um coração contrito e quebrantado. Vou dar um conselho aqui para nós. Eu já falei várias vezes esse texto, é um texto que sempre me assusta muito, porque em Mateus capítulo 7, Jesus disse assim, que um dia, muitos vão chegar naquele dia e vão dizer, Senhor, em Teu nome expulsamos demônios, né? Senhor, em Teu nome fizemos maravilhas. E eu vos direi abertamente, não vos conheço. Mas como que alguém vai fazer milagres e maravilhas e vai chegar lá na frente e Deus vai dizer, eu não te conheço? Qual é a dinâmica aqui? A dinâmica é a diferença que existe entre você ser do Senhor e você fazer coisas para o Senhor. Se você é do Senhor, Deus vai se agradar de corações contritos, de corações que estejam arrependidos na presença dEle, corações que andem em santidade. É isso que agrada o coração de Deus. Não é o quanto que você trabalha na igreja. Eu já vi gente, já tive que aconselhar pessoas que eram muito ativos na igreja, dizendo, pastor, quebrei, não aguento mais. Não é para mim. Você fala, mas peraí, o que não é para você? Eu trabalho, cansei, arrebentei, meu casamento está mal. Ué, gente, então tem alguma coisa errada, nós estamos fazendo coisa errada. Você pode trabalhar para Deus e não ser de Deus, entenda isso. Agora, se você é do Senhor, Deus vai te dar sabedoria. Como que você age, como que você trabalha na obra, o que você faz, como você faz, quando você faz. Eu disse para vocês que ano que vem, se Deus quiser, nós teremos algumas outras programações, mas vocês podem esquecer, aqui não vai ter programação de segunda a segunda. Você tem a sua casa, você tem que cuidar da sua casa, você tem que amar a sua casa. Você tem que amar voltar para casa. Você tem que amar cuidar da sua casa. Sua casa tem que ser uma bênção, tem que ser um templo. Eu acho a coisa mais horrível do mundo quando você vai visitar uma pessoa, a casa toda suja. Ai, pastor, desculpa que eu trabalho fora. E daí que você trabalha fora? Um monte de gente trabalha fora e não é porquinho. Cadê seu testemunho de cristão? Cuidado para com as coisas de Deus, para com as coisas que você tem. As coisas que Deus te deu. Você tem um garfo e uma faca ali, ó, é um garfo e uma faca que Deus te deu. O que você está fazendo com aquilo? Cuide disso. No Canadá eu visitei algumas casas, eu tinha que pular roupa suja na sala.
cachorro, cocô de cachorro, xixi, na sala da pessoa. Aí eu dizia, mas onde é que está? O que está acontecendo aqui? Por que chamam esse povo de primeiro mundo? Primeiro nada. Isso é o mais... Eu fui na África, eu entrei numa cabana que não tinha... uma cabana feita de barro, com teto de palha, o chão era de terra batida, era a casa do pastor. A esposa do pastor estava com uma vassoura varrendo a terra, tirando a sujeira. O pastor me chamou lá fora e disse, eu sei que o senhor veio do Brasil e tudo, e por favor, não fique triste com a gente, eu não tenho onde receber o senhor lá dentro, então nós vamos sentar ali embaixo da árvore. Sentamos embaixo da árvore. O veículo do pastor era uma bicicleta, e na bicicleta, atrás da bicicleta tinha uma placa, e na placa estava escrito igreja tal, que era a igreja dele. Eu disse, de onde o senhor veio? Ele disse, eu vim do interior de Moçambique. E por que o senhor está morando aqui? Ele disse, porque eu vim acompanhando as pessoas, os meus irmãos e irmãs que fugiram do interior e vieram para cá, fugiram da guerra e vieram para cá, e eu vim pastoreá-los aqui. E você vem me dizer que a bênção de Deus é medida pelo carro que você tem, pela casa que você tem, pela roupa que você tem. A bênção de Deus é medida pelo coração que você tem. É aqui que você mede a bênção de Deus na vida de uma pessoa. O coração contrito, esse é agradável ao Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Ninguém obtém pureza, irrepreensibilidade e inculpabilidade por si mesmo. É obra do Espírito Santo. Amém, queridos? Eu só tenho mais uns 3 textos aqui para a gente ler, mas eu quero ler isso aqui com você. Hebreus 10 diz assim, portanto, irmãos, temos plena confiança. Para quê? Para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e em plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Quem abriu esse caminho? Jesus. O véu é a representação do véu do templo e foi a carne de Cristo. Jesus morreu na cruz, abriu. A Bíblia diz que quando Jesus morreu, ele expirou lá na cruz, o véu do templo se rasgou de cima e embaixo. Abriu oportunidade para todos nós chegarmos na presença de Deus, mas por causa dele, não por minha causa. Não é porque eu sou bonzinho, porque eu sou legal, é por causa daquilo que ele fez. Da conversão até o encontro com Cristo, tudo que a gente precisa ter, meus irmãos, é um espírito, um coração de santidade. É isso que Deus espera de nós. Tito 2 diz o quê? Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de modo sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática das boas obras. Só esse versículo aqui resume toda a pregação hoje. O que você vai fazer a partir de hoje para viver 100% para Deus? Vamos ficar em pé? Eu quero fazer uma pergunta para você. E a pergunta é a seguinte: escolha uma coisa que você precisa mudar. Uma. Coloque hoje diante de Deus. E durante essa semana, pratique essa mudança. Uma coisa. Você não vai falar para ninguém. É você e Deus, tá bom? Uma coisa. Porque se a gente não tomar decisões, queridos, claras e práticas, o que você está vivendo hoje, você vai viver um pouquinho pior no futuro. Estão entendendo o que eu estou falando? Se a sua vida espiritual não melhorar, o que você está vivendo hoje vai piorar no futuro, não vai melhorar. Tem gente que a vida inteira frequentou uma igreja e tudo que aconteceu na sua vida é ser uma criança em Cristo. Eu não quero ser uma criança em Cristo, porque Deus quer que eu tenha luz para acender a luz dos outros. É isso que Deus quer. Pode desligar aí. Deus quer que eu acenda a luz dos outros da maneira como Ele acendeu no meu coração. Eu gosto de imaginar isso aqui. Pensa numa vela acesa. A gente pega uma vela acesa para acender a outra. Se você é de Cristo, você é uma vela acesa. Você vai acendendo pessoas que estão apagadas. Eterno Deus, a honra é tua, a glória para o Senhor, a exaltação pertencem ao Senhor. Tudo isso pertence ao Senhor. Tu és a vida, Tu és a nossa razão de viver. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus eterno, ouve a oração do Teu povo nessa manhã. Ouve a decisão do Teu povo nessa manhã. Cada um tomando aquela decisão que o Espírito Santo já falou com essa pessoa. E que tem uma nova história, um novo futuro, um novo amanhã, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus.